Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que essa semana fez muito sentido para mim. O título da mensagem de hoje é Jesus como o antídoto da religião. À medida que a gente vai vivendo a jornada da fé, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais suscetível às investidas daquilo que Jesus mais repudiou no meio do seu povo, que era a religião. Não é? À medida que a gente passa, à medida que o tempo vai passando, nós passamos a desejar crescer em Deus, nós passamos a desejar amadurecer em Deus, nós passamos a desejar agradar a Deus, nós passamos a desejar inclusive fazê-lo conhecido para outras pessoas. E no meio desse processo, no meio desse tempo, muitas vezes nós somos seduzidos pela religião. E a religião, ela nunca mudou, ela não muda a sua apresentação. A religião, ela sempre se apresenta para nós com uma capa de superioridade. A religião, ela sempre se apresenta para nós com uma capa de verdade, uma capa de santidade, que muitas vezes até consegue nos convencer de que na religião é um lugar seguro para que a gente permaneça em Deus. A gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes a gente tem a consciência de que o nosso coração muitas vezes está longe do verdadeiro Jesus, daquele Cristo ao qual nós conhecemos, ao qual se revelou para nós. E por ter muitas vezes dificuldade de retornar ao nosso relacionamento com esse Cristo, muitas vezes nós somos seduzidos por essa religião que nos convida a viver uma fé estética, que nos convida a viver uma fé aparente, que nos convida a viver uma fé fundamentada em um conjunto de regras, a qual comunica somente para os outros, mas nunca para Deus, de que nós somos filhos do Senhor. E aí nós passamos a querer convencer, na verdade, os outros e nós mesmos de que uma roupa bem vestida é sinal de santidade. É sinal de um relacionamento com Deus. Afinal de contas, eu não uso uma roupa que comunica sedução. Eu não uso esse tipo de roupa. Nós passamos a acreditar muitas vezes até que, cumprindo um conjunto de regras estabelecidas pela religião, pelo culto evangélico, a gente consegue ali encontrar um lugar seguro de que nós estamos em Deus. Ainda que o nosso coração esteja longe, nós sabemos, se eu escutar um louvor, ou se eu der o dízimo um dia, ou se eu caminhar sem falar uma bobagem para que alguém ouça e me repreenda no meu estilo de vida, eu entendo que aqui pode ser um lugar seguro para mim, porque a religião nos prega isso. A religião é um inimigo que nos seduz com a narrativa de que um conjunto de regras é o que nos faz, é o que comunica que nós estamos perto de Jesus. É que nós estamos caminhando com Jesus. E por isso que muitas vezes lá na frente nós vemos pessoas que nós olhamos, meu Deus, fulano era uma bênção. Como pode ter feito coisa tão horrível? Se fulano era uma bênção, ciclano era uma bênção. E aí quando nós vamos estudar esse nosso conceito de bênção, essa visão de bênção no nosso coração, a gente olha, tá, mas o que era ser uma bênção? Não, eu lembro, ele estava sempre bem vestido. Ele falava muito de Jesus, ele até na rede social, ele mandava muita mensagem sobre Jesus. Eu lembro que fulano ajudava algumas pessoas, ele era uma bênção. Por quê? Porque todas essas coisas, elas são possíveis, inclusive sem Deus. Todas essas coisas passíveis da religião, muitas vezes, inclusive, pode nos seduzir e nos tirar de um lugar de dependência, de conhecimento daquele Jesus. Mas com o tempo, ao mesmo tempo que a religião nos seduz para esses ambientes, ainda que a gente possa estar sendo tomado de incredulidade, com o tempo, ela começa a nos roubar a verdadeira vida de Deus. E nessa transição de vida para a morte,
Muitas vezes nós vamos abandonando uma vida de discípulo de Cristo e vamos nos enquadrando em uma classe que a sociedade imprimiu para nós. Que classe é essa? A de evangélico. Nós vamos abandonando uma vida de devoção, de que somente Cristo pode fazer em nosso coração. Nós vamos abandonando um ambiente de quebrantamento que de fato somente Cristo pode fazer em nosso coração. Nós vamos abandonando uma vida de choro, de lamento, que somente Cristo pode fazer em nosso coração. E nós vamos abraçando e nos unindo a uma classe que a sociedade imprimiu para nós, a de ser evangélico. E nós vamos abraçando da mesma forma com que lá no passado nós abraçamos a classe católica. Lembra na fichinha no colégio? Religião, católico. Se perguntasse para nós por quê, né, a gente não sabia dizer o porquê. Ia fazer uma ficha na empresa, religião, católico. Por quê? Porque às vezes eu vou na missa. É ou não é? E a gente vai caindo muitas vezes nesse mesmo ambiente em nosso relacionamento com Deus agora. Nós vamos abandonando involuntariamente, não é porque nós desejamos isso, mas é porque a religião vai nos conduzindo para esse lugar. Já viu aquele amigo que ele diz assim, vem cá que eu vou te proteger, mas na verdade está nos protegendo e nos levando para um ninho de cobra? E a gente, não, beleza, estou ficando seguro, estou ficando quentinho, aqui é um lugar bom. Opa, até o ponto que a gente chega em um ambiente de morte. E a gente é tragado. A religião, ela age da mesma forma. A religião, ela vem nos abraçando, e ela vem nos abraçando, e ela vem dizendo, vem cá, não se mistura com fulano e com ciclano, sai daí. A gente já sai de um ambiente, opa, não, realmente, ela está me separando dos pecadores, porque ela quer me levar para um lugar de santidade. Então ela me separa dos pecadores. E a religião vem nos tirando. E daqui a pouco a religião, ela vai encontrando no pecado do outro a nossa santidade. Eu sei que o meu coração está longe do Senhor, mas o meu vizinho, ele fala palavrão para a esposa dele. Então eu vou encontrando santidade não mais em Cristo, mas no pecado do outro. E a religião vem nos abraçando. E ela vem dizendo, viu como tu está crescendo? Viu como tu é santo? Tu não xinga assim a tua esposa? E o nosso coração vai se distanciando de Jesus. E a gente vai ali sendo ludibriado por essa transição de vida para a morte. Nós vamos abraçando esse estilo de vida evangélico, e a gente brinca, né? Que antigamente nós falávamos católico não praticante, e nós vamos abraçando uma vida de evangélico não praticante. Porque o que é evangélico? Evangélico nada mais é do que homens que creem na verdade descrita nos evangelhos. E qual é a verdade descrita nos evangelhos? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o evangélico é aqueles que creem nos evangelhos, porque nos evangelhos fala a respeito de Jesus. E aí nós vamos muitas vezes passando para um estilo de vida carregado de regras. Isso pode, isso não pode. Irmão, nós estamos correndo um risco muito grande, e eu vou dizer para você, eu estou um pouco impaciente com isso. Nesses dias, nós vamos muitas vezes criando um ambiente eclesiástico para pessoas não convertidas. E nós vamos assim, não pode, se o irmão fazer isso, ele é de Deus, se não fazer isso, não é de Deus. Nós vamos criando um ambiente onde nós mesmos medimos uma vida com Jesus a partir de 2 ou 3 regras. Se vai no culto, dá dízimo e não fala palavrão, é de Deus. Nós mesmos vamos nos afastando e criando um ambiente onde as pessoas encontrem a sua natureza não em Cristo Jesus, não em um novo nascimento, não em um amor pelo Senhor, mas no cumprimento de 2 ou 3 regras. E quando elas quebram uma, elas dizem assim, caí, não fui nesse domingo, me afastei de Deus. Por quê?
Não fui no culto no domingo, estou longe de Deus. Por quê? Porque ela diz isso, porque ela mede estar perto de Deus com a presença no culto de domingo. Então ela não mede o relacionamento dela com o Cristo, o verdadeiro Jesus, mas ela mede o relacionamento com dela a partir do cumprimento de é como bater um cartão na empresa, né? Bati meu cartão na empresa, sou um bom empresário, sou um bom funcionário, aliás. Independente do meu relacionamento, independente da minha produtividade, o importante é que eu bati o meu cartão. Eu estou aqui. E aí nós passamos a ceder a esse estilo de vida carregado de regras, carregada de aparência, carregada de estratégias, narrativas de devoção, de resultados, mas ao mesmo tempo, à medida que o tempo vai passando, como um parasita, a religião, ela vai sugando tudo aquilo que pela graça somente Jesus pode nos conceder. Já viu aquele sanguessuga que cola aqui? E vai sugando. A religião, ela vai fazendo isso com o crente, com o filho de Deus. Eu não estou dizendo que a religião, ela pega o não crente. Eu estou falando daquele que de fato rendeu o seu coração a Jesus. Nós estamos suscetíveis. Essa palavra, ela não é para quem está lá fora. Essa palavra não é para os irmãos de outra igreja. Essa palavra é para nós que estamos aqui. E essa palavra também não é para a gente pensar, eu gostaria que fulano estivesse aqui agora para ouvir isso. Não, se nós estamos aqui, é conosco que Jesus está falando, é conosco que o Senhor quer falar. E isso pega em nós, e a religião muitas vezes vai sugando aquilo que somente Jesus, através da graça de Deus, pode nos conceder, que é o amor, que é a misericórdia, a justiça, a capacidade de perdoar o imperdoável. Porque, irmãos, quem aqui conhece pessoas que perdoaram pessoas e não eram crentes? Amém? Tem pessoas que perdoaram pessoas sem ser crente. Então até o perdão é capaz de ser concedido sem Deus. Agora, qual é a marca do Cristo? É perdoar aquilo que é imperdoável. Então muitas vezes nós vamos nos medir, nós vamos sendo roubados pela religião, tragados pela religião, e nós passamos a medir o nosso coração à medida de uma pessoa, inclusive, que não crê em Cristo. Porque quando Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para sermos medidos pelos sentimentos, pelas respostas que o mundo dava. Pedro é um exemplo disso. Senhor, quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes? Ele, não, Pedro, 70 vezes 7. Porque Pedro, 7 vezes as pessoas perdoam. Agora 70 vezes 7, Pedro, que não se trata mais de quantidade, mas de qualidade. Perdão é estilo de vida agora, Pedro. Perdoar sempre. Perdão agora não ser mais uma opção para nós. Tem que sempre perdoar. Porque na continuação do Pai Nosso é isso que Jesus disse, né? Porque se não perdoar aqueles que têm ofendido, tão pouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Então perdão para nós não é mais uma opção, a gente agora é obrigado a perdoar. E muitas vezes a religião ela vai nos levando para um lugar de justiça no mesmo nível de pessoas que não creem. Ah, esse aqui eu já perdoei 3 vezes, esse 4, esse 5, também não sou bobo, né? Jesus nos chama para ir para um estilo de vida muito maior, muito mais profundo do que isso. E a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo tragados pela religião evangélica, e a gente está sendo mais um nessa massa evangélica, movida por aquilo que surge de novo. Então surge uma coisa nova, a massa evangélica vai, aí surge outro movimento lá, aí daqui um pouco surge uma guerra lá, eles dizem agora nós temos que ser todo mundo Israel, nem olha os fatos, nem olha o que está acontecendo, nem pensa, temos que ir. Agora tem 2 presidentes e um diz que é evangélico, nós temos que seguir ele também. Por quê? Porque nós já não temos mais a sensibilidade de Cristo. Nós vamos somente seguindo uma massa evangélica, e para onde a massa evangélica apontar, a gente vai.
ainda que seja sem amor, ainda que seja sem misericórdia, ainda que seja sem a justiça de Deus, ainda que seja sem perdão, ainda que seja sem a fidelidade, ainda que seja sem a santificação do coração, ainda que seja sem a bondade. Por que isso? Porque nós vamos nos rendendo a um modelo de vida estético de fé. Quem está lá é evangélico. Opa, então eu sou evangélico, eu preciso estar lá. Quantos estão me entendendo? Amém? E à medida em que pela, muitas vezes, a ausência de nosso relacionamento e amor por Jesus, nós vamos perdendo isso. Nós vamos perdendo o amor, não o amor recíproco. Porque o amor recíproco, Jesus disse, olha, se vocês amarem somente aqueles que amarem vocês, aqueles que fizerem o bem, o que vocês estão fazendo demais? Até o ímpio faz. Jesus disse isso. Então não é o amor pela minha esposa, não é o amor pelo meu filho, não é o amor pelos meus pais, não é o amor pelos meus irmãos aqui, não é o amor pelos meus amigos, ao qual esse amor que nós estamos falando, que somente Jesus pode nos conceder, não é desse amor que nós estamos falando, é de um amor por aquilo que ninguém ama, por aquele que ninguém ama. Teve uma menina que esteve aqui esses dias, que ela fez uma pergunta que mexeu muito com o meu coração, porque essa pergunta é só quem é tocado por Jesus, e vocês vão dar risada, é uma pergunta boba, entre aspas, mas lembrou muito o início da minha conversão, porque teve um dia que eu questionei a Deus sobre isso. Ela perguntou por que Deus não perdoava o diabo. Que pergunta é essa? E aí nós evangélicos podemos dizer assim, que pergunta boba, a Bíblia diz que o diabo já é condenado. De fato é, conhecimento que vai vir depois. Mas ela talvez por ter tido naquele momento um encontro com Jesus, teve um encontro com uma profundidade do amor de Deus, a tal ponto de questionar o porquê Deus não perdoava o próprio diabo. Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é perdoar aquilo que pela justiça é passível de perdão. O amor de Deus é perdoar aquilo que pela justiça é incapaz de alcançar o perdão. É amar o assassino, é amar pessoas que praticaram talvez as maiores atrocidades nessa terra, e o nosso coração se compadeceu ao ponto de dizer, essa pessoa, ela é passível de perdão. Esses dias eu vi um podcast de um deputado e um pastor dizendo que, porque Davi disse lá no Salmo, eu também oro para que um meteoro, para que não sei o que, alcance tal político e desça sobre a cabeça dele e mate ele. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a que ponto que a gente está chegando? Que cristianismo é esse? Isso nada mais é do que uma rendição a um modelo evangélico. Que a gente pega porque o modelo evangélico, o que ele faz? Ele divide, ele separa o bem do mal, ele classifica o bem do mal, e o próprio Cristo disse que nós seres humanos, nós cristãos, nós filhos de Deus, muitas vezes nós somos incapazes de fazer isso, inclusive dentro da igreja. O próprio Deus diz que nós temos uma incapacidade, inclusive em nosso meio, que é o de separar joio e trigo. Então muitas vezes nós estamos movidos pela religião, querendo separar nesse mundo o que é bom e o que é mal, e a gente sempre se coloca no lado do bom, né? Nunca a gente é mal, nunca a gente é o Judas da ceia, ninguém é o Judas da ceia, ninguém é o Golias, ninguém é o Caim da história. Eu sempre sou o Abel que meu irmão quer me matar e quer acabar com a minha vida. Eu nunca sou o Caim que estou matando ou que sou invejoso pela oferta do meu irmão. Porque eu vejo meu irmão renunciando mais do que eu. Porque eu vejo meu irmão morrendo mais do que eu por sua vontade. Porque eu vejo meu irmão entregando mais do que eu. Eu nunca sou o Caim, eu sempre sou o Abel. Por isso que esse movimento evangélico canta muito com a boca cheia que a minha vitória tem sabor de mel. Canta dizendo assim, olha, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. O que está dizendo? Cara, ele é mau e eu sou bom, e agora que eu sou bom ele vai ver.
Agora que eu prosperei, ele vai passar fome, aí ele vai ver que ele não me ajudou. Entende que até por trás de uma voz de bondade existe um coração de maldade, que deseja na sua prosperidade ver a maldade do outro, ver a miséria do outro. Porque isso, meu irmão, a religião pode fazer. Mas Jesus, ele é esse antídoto da religião. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele é o antídoto dessa religião. É ele que nos cura dessa religião. É ele que nos cura desse veneno. É ele que nos cura desse vírus. É ele que arranca de nós esse parasita. É ele que olha para o religioso com uma capa branquinha e diz: ei, cara, aí dentro está podre. Para de arrotar a santidade. Eu estou vendo que aí dentro está sujo. É ele que nos cura disso. É ele que nos cura do apedrejamento. Porque a gente nunca é a mulher adúltera. Aliás, a gente nunca é o fariseu que apedreja. A gente sempre é a mulher adúltera, né? Aí querem me julgar e jogar pedras em mim. Mas muitas vezes, e na maioria delas, nós somos os fariseus com as pedras na mão, dizendo: Senhor, vamos apedrejar, vamos matar, isso daí tem que matar, isso daí não presta. E Romanos dizendo, e Romanos gritando: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E nós estamos gritando: esse não presta, essa não presta, aquele não presta. E Romanos gritando: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E nós esquecemos que nós somos maus, e nós esquecemos que somente Ele é bom. Mas como que nós vamos perdendo esse discernimento? À medida que nós vamos abandonando o discipulado de Cristo e vamos abraçando o estilo de vida evangélico. E um estilo de vida evangélico, irmão, ele é ausente de misericórdia, ainda que ele clame pelo um Deus misericordioso todos os dias. Ele acorda clamando para que Deus renove sobre ele as suas misericórdias todas as manhãs, mas ele sai muitas vezes de casa destinado a exercer juízo sobre alguém. Hoje eu vou lá acertar aquele cara, falar umas bobagens para ele. Não, hoje aquele cara lá vai ver. Hoje fulano vai passar por isso. Hoje vai ver o que vai acontecer. Mas, Senhor, que as tuas misericórdias se renovem sobre a minha vida todas as manhãs. Então nós estamos clamando por um Deus para que Ele derrame algo sobre a nossa vida, para que a gente derrame sobre a vida dos outros algo totalmente diferente. Quantos estão entendendo? A religião faz isso com a gente. Por isso que Jesus sempre foi o antídoto da religião. Jesus sempre pegou o cara com a pedra na mão e disse: ei, segura. Tudo bem, a lei diz que deve apedrejar, beleza, agora segura. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a escrever na areia. Ele se abaixa. E dizem alguns estudiosos que o mais provável, a Bíblia não diz o que ele escreveu, mas que o mais provável é que Jesus começou a escrever todos os mandamentos. E aí ele olhou para os fariseus e disse assim: quem não tem pecado, pode atirar. Como quem diz assim: lê aqui, quem não quebrou nenhum desses está liberado. E a Bíblia diz que eles, eu fico imaginando a fila, né? Puxa, próximo. Puxa vida, não deu. Ah não, eu. Puxa, também quebrei. E eles foram soltando as pedras. Então Jesus, ele sempre foi esse antídoto da religião. Jesus sempre foi, em todo o tempo, aquele que trouxe cura para aqueles que queriam agradar a Deus, porém sem ser alcançado pelo verdadeiro amor do Senhor, pela verdadeira vida de Deus. E à medida que pela ausência de relacionamento e amor por Jesus nós vamos perdendo isso, nós sempre teremos dois caminhos a seguir: nos expondo diante de Deus diariamente, e em alguns casos na necessidade, nos expondo até a outros, né? Como a Bíblia diz, confessando uns aos outros os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas maldades, as nossas intenções e motivações do nosso coração, as quais a religião luta com todas as forças para você esconder, irmão.
Irmão, quem aqui tem quase que diariamente ou diariamente intenções ruins? Como diz o pastor Telmo, quem aqui já viu uma moto empinando e desejou cai, 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 cai? Ou o cara dando aqueles estouros e diz cai, 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 cai. Amor, porque o nosso coração é maligno, ele é mau sem a presença de Deus. Ele é mau na sua essência, porque todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Irmãos, tudo que a religião faz, tudo que a religião quer é que a gente viva uma vida estética diante de Deus. E é por isso que ela nos abraça e diz assim: Gui, não conta a tua intenção ruim. E irmão, se nós tivéssemos a doutrina de confessarmos as nossas intenções e motivações, nós não pecaríamos em 90% dos nossos pecados. Se um homem encontrasse a liberdade no seu coração para confessar o desejo de matar, talvez nós teríamos um declínio de 98% dos homicídios. Se um homem e uma mulher tivessem a liberdade de confessar o desejo de adulterar, nós não teríamos talvez 98% dos adultérios. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque nós temos, muitas vezes, somos atingidos pelos maus desejos, pelas más vontades, pelas más intenções. Mas o que a religião vem e diz? Ei, Wagner, não conta isso, cara, os caras vão achar que tu é pecador. Só que a gente é pecador. Olha o que a religião nos diz. É a mesma coisa que dizer Josias, se tu contar isso, eles vão achar que tu é o Josias. Porque é isso que é. A religião, ela nos abraça e diz: Josias, eles vão descobrir que tu é pecador. O Josias vai olhar e diz: cara, não acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Mas a religião, ela vem nos abraçando para esse lugar. Por isso que muitas vezes, voltando àquilo que nós falamos no início, a gente se depara com a realidade do irmão que cometeu uma atrocidade, só que o irmão era uma bênção. Por quê? Porque o irmão muitas vezes caminhava um estilo de vida muito parecido com a doutrina espírita. Já viu a doutrina espírita? O cara faz e acontece o ano todo, mas no final do ano ele dá 10 cestas básicas e está tudo certo. Porque a doutrina espírita é eu pagando com esforço humano aquilo que eu fiz de errado. Então eu vou lá e pago. E muitas vezes nós olhamos, mas isso é doutrina espírita, mas às vezes nós fazemos isso de uma forma evangélica. Como? Esse mês eu vou dar mais que o dízimo. Porque vou mostrar para Deus que eu estou posicionado. Esse mês eu vou em tudo. Tudo que tiver eu estou. Esse mês eu vou só escutar louvor. O dia todo louvor. Para Deus ver que eu estou posicionado. E na verdade muitas vezes nós estamos comunicando: Senhor, eu quero pagar o que eu fiz. Só que a gente vê na palavra que Deus nos mostrou que não existiu homem nessa terra capaz de pagar pelos seus pecados. É impossível ao homem pagar pelos seus pecados. Então Deus nos deu um caminho para isso. Eu vou enviar o meu filho para pagar pelos pecados de vocês. Vocês não conseguem. Mas para que vocês tenham a verdadeira vida, eu vou dar a vida do meu próprio filho por vocês. E ainda quando meu filho ascender aos céus, eu vou dar a vocês o meu Espírito Santo. Para que vocês tenham dentro de vocês a verdadeira vida, que não é estética, mas é uma vida essencial, é uma vida que atinge o coração, é uma vida que atinge aquilo que homem nenhum até hoje conseguiu atingir. E aí vocês vão ter capacidade de amar aquilo que não é amável, vocês vão ter capacidade de perdoar aquilo que é imperdoável, vocês vão ter capacidade de exercer uma justiça de misericórdia naquilo que exige juízo. É isso que Deus fez conosco. Deus enviou seu Filho Jesus para nos tirar de um ambiente estético, para nos tirar de um ambiente religioso. Tanto que João Batista, o precursor da vinda de Cristo, ele veio dizendo uma coisa: arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino de Deus. Para quem que ele estava falando aquilo naquele momento? Para homens pecadores?
não para homens que se julgavam esteticamente santos e escolhidos por Deus. Foi para eles, não foi para o drogado, não foi para o ladrão, não foi para a prostituta. Essa mensagem, primeiramente, ela veio para aqueles que se achavam santos pelo cumprimento de um conjunto de regras. Ele disse: ei, se arrependam, creiam. Agora está chegando a verdadeira vida, vocês precisam se expor, tirem essa capa branca, porque embaixo dessa capa branca tem uma ferida que Ele pode curar. Embaixo dessa capa branca tem coisas escondidas aí que só Ele pode arrancar. Então, para que a gente encontre esse estilo de vida, muitas vezes, nós vamos ter somente 2 caminhos a seguir: nos expondo diante de Deus e dos outros. Para isso Deus nos deu irmãos e disse: confessem as suas culpas uns aos outros para que vocês sejam sarados. A confissão, irmão, anote aí, a confissão é um dos maiores atos de misericórdia de Deus contra a religião. A confissão é uma das maiores provas de amor de Deus contra a religião. Para Deus nos tirar da religião, Ele nos deu um presente. Ele disse assim: eu vou dar um presente para vocês. Todas as vezes que vocês pecarem, eu vou dar para vocês a capacidade de serem sarados por meio da confissão. E a religião, ela tenta nos convencer diariamente do contrário, sim ou não? Cara, não conta isso aí para ninguém. Deixa quieto. Primeiro resolve. E aí, irmão, enredou os pés. Primeiro resolve, depois confessa. E aí, um abismo vai chamando outro abismo. Ou nós seguimos na ilusória tentativa de sustentarmos um padrão evangélico às custas dos nossos próprios esforços. E como sempre, desde a igreja primitiva, a religião sempre foi, e sempre vai ser o mais nocivo inimigo do propósito de Deus e de uma vida com Jesus. É ela que nos afasta, irmão, não é o diabo. O diabo vai tentar, vai querer atrapalhar, vai, mas o diabo ele sempre vai agir na nossa vida à medida que Deus permite. Lembra Jesus falando para Pedro? Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Ele pediu, porque o diabo não pode agir sem a permissão de Deus. Até o diabo se submete a Deus. Ele não pode agir, porque Deus é soberano. Escute uma coisa: o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo de tudo aquilo que se parece com Deus. Deus não tem inimigo, Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra. Com um sopro Ele acaba com o diabo, com um sopro Ele acaba com todos os demônios, com um sopro Ele acaba com a maldade, e Deus fez um plano e Ele é fiel ao seu plano. Ele está cumprindo. Vai chegar um dia em que tudo, irmão, que está escrito vai se cumprir. O céu vai se abrir, a maldade vai acabar, o diabo, Satanás e seus demônios vão ser lançados no fogo, no inferno. Tudo vai se cumprir. Então o diabo, o que ele é? Ele está aqui para se opor a tudo aquilo que se pareça com Deus. Por isso que a religião é uma ferramenta do diabo. Por quê? Porque a religião ela vem nos ludibriando, porque ela é parecida com aquilo que é de Deus. Porque o problema para nós não é aquilo que se opõe a Deus, sim ou não? Porque, irmão, vamos ser sinceros, se o pecado viesse vestido de monstro, todo mundo era santo. Como diz um amigo meu, se chupar limão fosse pecado, todo mundo era santo. E ainda ia ter uns teimosos que iam chupar limão, né? Mas se chupar limão fosse pecado, todo mundo era santo. Por quê? Porque está aparente, está visível. O diabo ia vir e a gente ia dizer: sai, né? Ia fazer até o sinal da cruz. Mas o diabo ele vem vestido de tudo aquilo que é parecido com Deus. E nesse processo, como um parasita, ele vem nos roubando a vida de Deus, nos roubando a vida de Deus. Por isso que a religião é aquilo que mais se parece com o diabo. Mas o diabo ele é tão sedutor que ele faz com que a religião seja aquilo que mais se parece com Deus.
porque assim ele vai nos roubando a verdadeira vida. A religião sempre foi a enfermidade mais difícil de ser combatida, sempre foi a pior de todas as epidemias do ser humano que deseja uma vida com Deus. E pior, por quê? Porque ela tem a capacidade de nos sustentar em uma vida ainda que interiormente a gente esteja morto. É ou não é? Eu lembro de um vizinho que falava muito de Jesus para mim. Parava a bicicleta, falava de Jesus, entrava dentro de casa, quase matava a mulher a pau. Mas irmão, eu nunca vi ele de bermuda. Eu nunca vi ele sem a Bíblia. Nunca vi ele falar um palavrão. Nunca vi ele pecando esteticamente. Só ouvi o barulho. Porque a religião, ela tem a capacidade de nos sustentar em uma vida ainda que interiormente a gente esteja morto. Você consegue parar para pensar nisso? Que alguém está falando para ti, e muitas vezes nós somos essa pessoa. Não estou dizendo que nós chegamos ao ponto de agredir a esposa. Estou dizendo que nós somos a pessoa que muitas vezes nós estamos com um discurso na ponta da língua, ainda que interiormente estejamos incrédulos, pela ausência de relacionamento com o verdadeiro Jesus. Olha o que a religião faz. Ela tem a capacidade de nos sustentar em uma vida, ainda que interiormente nós estejamos mortos. Por dentro quebrado, mas por fora, Pai, Senhor, como é que está, irmão? Na graça, né? Glória a Deus. Como é que está as coisas? Vitória. Deus dá vitória. Amém, irmão? Não tem uma lutinha? Tem, né? Mas Deus sempre nos faz vitoriosos. Irmão, foge desse discurso. Corre. Não, só o poder de Deus. O que me sustenta é o poder de Deus. Fui chamado para o avivamento. Irmão, foge. Foge. Se não tem humanidade, irmão. Se na nossa vida com Deus não houver humanidade, irmão, é que nós somos pescados pela religião. Se não houver, irmão, dizer, irmão, tá feio. Irmão, essa semana foi punk. Tentei entrar pro quarto para orar, não consegui. Irmão, essa semana não consegui ler a Bíblia. Irmão, essa semana discuti em casa, falei que não devia. Preciso te falar isso, ora por mim aí, queria me arrepender. Onde não tem humanidade, irmão, é só religião. E para toda epidemia, o maior de todos os desafios é sempre encontrar o antídoto. E o que é um antídoto? A medicina, ela define um antídoto como aquilo que combate os efeitos de um veneno ou de um vírus. E trazendo isso para a realidade de Deus, diante daquilo que nós estamos falando, diante de um veneno mortal chamado religião, a qual involuntariamente nós podemos estar sendo seus hospedeiros, João define esse antídoto de Deus diante da epidemia da religião, dizendo, se você quiser abrir comigo aí em João, no capítulo 1, verso 14, João no capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, repita comigo, tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele diz, este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Até aí. Ele é o antídoto. O próprio Deus encarnado que veio e habitou entre nós. É como se Deus olhasse para nós e dissesse, ei, eu estou vendo as formas,
eu estou vendo os caminhos, eu estou vendo as vestes de vocês, eu estou vendo as doutrinas pelas quais vocês desejam se achegar a mim, eu estou vendo os usos e costumes de vocês, e tudo isso é muito legal, mas isso é vão, se o verdadeiro amor não alcançar vocês. Isso é vão, se eu mesmo não der a vocês a capacidade de se encontrar comigo. Então o que Deus fez? Ele disse: eu vou dar mais uma coisa para vocês fazerem? Não. Ele disse: eu vou dar algo para vocês vestirem? Eu vou dar um conjunto de regras que farão mais parecidos comigo? Deus não fez isso. Porque, irmão, tudo isso que eu falei aqui é possível ao ser humano até mesmo sem Deus. Sim ou não? E o que é a religião que nos assombra? É um estilo de vida estético de agradar a um Deus que é a verdade, com a tentativa de sustentar isso com a mentira. Você já parou para pensar nisso? Que a religião é um estilo de vida que nós abraçamos tentando agradar a Deus que é a verdade com a mentira. Um ser humano sem Deus, ele pode fazer algo para Deus. Um ser humano sem Deus, ele pode vestir algo para Deus. Um ser humano sem Deus, ele pode cumprir inclusive um conjunto de regras piedosamente para Deus. Os fariseus são o maior exemplo disso. Eles eram capazes de fazer tudo isso com maestria, mas Deus não deu ao ser humano algo possível, mas Deus nos amou e nos deu alguém para amar. Escute, a diferença de ser evangélico e ser um discípulo de Cristo não é seguir algo, mas é seguir alguém. E sabe o que a religião faz? A religião, ela tira a pessoalidade de Cristo e torna Cristo mais uma vez uma ideia superior de regra, uma ideia superior de comportamento, uma ideia superior de moralidade. E aí nós ficamos procurando a moralidade que existe em Deus, nós ficamos procurando a doutrina de Deus, nós ficamos procurando tudo aquilo que vem de Deus, mas esquecemos que Ele enviou o Seu Filho para que a gente fosse amado por Ele, para que a gente amasse esse Cristo. Esse Jesus é o antídoto da religião. Esse Jesus que João diz, Ele era a palavra, Ele veio e em carne, Deus encarnou e habitou entre nós, para dizer: eu amei vocês, me amem, assim como eu amei vocês, me amem. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus, me sigam, me imitem. Por isso que Paulo, quando a igreja perdeu talvez um pouco da referência, Paulo olha para eles e disse assim: ei, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando a igreja perde a referência, Paulo não dá uma regra. Quando a igreja perde a referência, Paulo dá uma pessoa. Porque a pessoa é a referência para tudo aquilo que a gente vai fazer, ou obedecer, ou construir. Se a pessoa não for a referência, a religião vai ser. E aí nós estamos invertendo as coisas, é isso que a religião faz. A religião, ela inverte as coisas. Enquanto Deus nos deu o Filho para que a gente amasse Ele, e a partir desse amor, esse amor fosse gerando santificação em nós, a religião faz o contrário. A religião manda a gente se santificar para que a gente seja amado por esse Jesus. E isso é impossível. Vocês estão entendendo? Quando nós perdemos a referência, quando nós perdemos, Deus nos entrega uma pessoa como a referência maior. Deus nos amou e Deus nos deu alguém para amar. Deus nos amou de tal forma que Ele nos deu alguém para amar. Deus não nos deu alguém para amar para que Ele nos ame. Deus não nos deu alguém para amar para que Ele nos ame. Não, Ele nos amou primeiro e por isso nós temos a condição de amar. Nós só podemos amar, João diz isso. Se você vê na continuação dos versos, lá no final, você vai ver João dizendo que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então Deus não está
Quando Ele nos entregou o antídoto, Ele não disse: olha, vocês façam isso e isso e isso para que Jesus ame vocês. Não, Ele disse: Jesus amou vocês, e agora vocês só são capazes de amar, ou construir, ou fazer, ou obedecer qualquer coisa em Deus, porque Ele fez primeiro. A referência não são as leis, a referência não são as ordenanças, a referência não são as regras, mas a referência é uma pessoa. A referência é Ele, é o Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus encarnado. Ele não é uma ideia, Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nos amou, e curou, e salvou, e perdoou, e justificou. E às vezes nós estamos assim: eu quero fazer algo para Jesus. Irmão, quer fazer algo para Jesus? Ame a Jesus, como Ele te amou. Amar a Jesus, seguir porque não, eu vou seguir a Jesus. Não, ame Ele, não siga aquilo que você não ama, porque é o amor que nos dá a força necessária para seguir. Irmão, quem aqui tem filho? A gente olha para o nosso filho e a gente ama, e a gente está cansado, e a gente vai, porque o que sustenta, o que nos dá essa força? É o amor. É o amor que tira força de onde não tem. É o amor que tira perdão de onde não tem. É o amor que arranca fidelidade de onde não tem. É o amor que arranca misericórdia de onde não tem. Então nós estamos querendo as coisas de Deus, mas muitas vezes perdendo a referência do próprio Deus, que habitou entre nós, o Cristo, Jesus Cristo, o único, como diz Paulo a Timóteo. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo homem. Não é Maria, não é São Pedro, não é São João, não é Aparecida, não é ninguém, é Jesus Cristo homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Foi Ele, irmão. Paulo diz aos romanos que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa? Quando nós estávamos lá rolando no lamaçal do pecado, Deus já havia nos amado. E a gente acha que Deus pode nos amar mais agora que somos evangélicos. Agora que eu sou evangélico, Deus me ama. Irmão, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, Ele não diminui ou Ele aumenta. Deus não nos amou menos ou nos ama mais, Ele nos ama e ponto, porque Deus é amor. Deus já havia planejado a nossa redenção por meio da morte e ressurreição do seu próprio Filho. O amor de Deus já era uma realidade para nós e em nós até o dia em que esse amor se revelaria por meio da iluminação dos nossos corações, através do Evangelho de Jesus. Teve um dia, irmão, que o Josias estava lá e de repente o coração do Josias foi iluminado pelo Evangelho. E Jesus olhou: meu Deus, é isso, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, e glória a Deus por isso. E ele começou a olhar para esse Jesus, mas só que muitas vezes nós esquecemos que esse Jesus já havia olhado para nós. Nós passamos muitas vezes a contabilizar a nossa vida com Deus a partir do momento que fomos iluminados, mas esquecemos que Deus já havia planejado, Deus já havia nos amado, Deus já havia planejado o dia em que Ele iluminaria nossos corações. E quando nós estávamos no pior dos nossos pecados, Deus estava lá nos contemplando e nos amando ainda pecadores, e dizendo: eu estou vendo teu pecado, mas eu tenho preparado para ti o dia em que o teu coração vai ser iluminado pela revelação do meu Filho Jesus. E quando esse dia chegar, tu nunca mais vai desejar pecar. E quando tu tiver o desejo de pecar, tu vai lembrar do meu Filho Jesus, porque o teu coração já foi iluminado pelo Evangelho. E parece lógico que eu vou dizer, irmão, mas eu creio que Deus está nos chamando para voltar a amar a pessoa de Jesus.
a sondarmos o nosso coração e pularmos fora desse mundo evangélico e amarmos a Jesus com todas as nossas forças, com todas as nossas fraquezas, amarmos a pessoa de Jesus. Ah, mas se eu amar Jesus, Jesus vai fazer isso, irmão? Amar a Jesus. Ah, mas se eu amar Jesus, Deus vai amar a Jesus. Amar a Jesus, amar a Jesus, voltar a amar o Jesus que encarnou e que viveu entre nós, não com uma expectativa de que o melhor de Deus está por vir, mas com a fé e a convicção de que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus, irmão, não é o que está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus, Ele era a palavra. O melhor de Deus, Ele era o verbo. O melhor de Deus estava com Deus e era Deus. O melhor de Deus morreu na cruz do Calvário. O melhor de Deus nos salvou. O melhor de Deus nos justificou. O melhor de Deus nos perdoou. O melhor de Deus nos deu acesso a uma nova vida nele, na presença dele. Não bastasse isso, o melhor de Deus encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, como unigênito do Pai, ele viveu em nosso meio. Ele é o melhor de Deus, Jesus é o melhor de Deus, a pessoa de Jesus é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é a prosperidade, o melhor de Deus não é a cura, o melhor de Deus não é o milagre, o melhor de Deus não é a água sendo transformada em vinho, o melhor de Deus não é um cego voltando a ver, mas o melhor de Deus é a pessoa de Jesus, é Ele, porque sem Ele nada vocês podem fazer, nada podeis fazer. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada vocês podem ser, sem mim nada vocês podem conseguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Ele é. Por isso eu creio que Deus está nos chamando para nós voltarmos a amar o Jesus que se revelou para nós, para que esse amor, o verdadeiro amor pelo verdadeiro Jesus, nos livre das amarras da religião que nos prende e nos deforma. Cristo é a transformação para tudo aquilo que a religião deforma. Amar aquele Jesus que olhou nos olhos de uma mulher adúltera e a perdoou, não é amar o que Ele fez, é amar Ele. Amar aquele Jesus que viu uma mulher carente, tentando suprir a necessidade de seu coração em relacionamentos, que olhou para ela e disse: chama o teu marido. Ele não está aqui. Pois é, eu sei, 5 maridos tu tiveste, e esse que tu tem não é teu, mas agora chegou o 7º, chegou aquele que é perfeito, chegou o noivo. Noiva minha, olha para mim, chegou alguém que vai suprir a lacuna do seu coração. Você não vai precisar mais buscar suprir a sua carência em um relacionamento, você não vai precisar mais suprir a sua carência em coisas, você não vai precisar mais suprir as suas carências em um conjunto de regras, porque chegou aquele que é perfeito e que pode curar todas as coisas. Voltar a amar aquele Jesus que olhou para um cego de nascença e perdoou ele e o curou. Olhar para aquele Jesus que olhou para um ladrão na cruz e disse assim: ei, ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Amar aquele Jesus que olhou para as crianças e disse assim: saiam daqui, saiam, tirem essa religião. Quando os discípulos disseram: Senhor, não, as crianças não. Jesus é muito ocupado, Jesus tem muita coisa para fazer, Jesus tem coisas mais importantes. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Parem com essa religião chata de vocês são chatos. Como diz o pastor Telmo, né? No mundo árabe tem os xiitas e os evangélicos têm os chaatos, né? Parem com essa religião chata de vocês, deixa as crianças vir. Jesus abençoou elas, abraçou. Você consegue ver essa cena, irmão? E olhando para eles e dizendo assim: se vocês não receberem o reino de Deus como elas,
Vocês não estão aptos. Deixem a religião de lado. Corram para mim como essas crianças correram. Venham correndo para mim como essas crianças correram. Que nem eu e a Rafa agora, a gente está numa briga para quem pega o João Pedro na escolinha. Às vezes a gente para no carro e fala, eu vou, não, eu vou, não, eu vou, fica aí que eu vou. Porque, irmão, tem um corredor igual esse aqui e eles largam ele lá daquela porta. E ele sai de lá correndo com aquelas perninhas cambotas. Papai! E ele vem correndo, ô mamãe! E daí quando nós vamos pegar ele agora, a gente fica brigando na frente da escolinha, até o Lucas... o Lucas disse, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou então. Nós estávamos brigando, porque, irmão, aquela alegria de uma criança, sem maldade, sem calcular o que está no caminho, mas simplesmente de correr para os braços, é dessa forma que Jesus está dizendo para os religiosos, é dessa forma que Jesus está nos chamando e dizendo, corram para mim dessa forma, sem calcular os riscos, sem olhar como vocês estão, se vocês estão bem apresentados ou não. João Pedro nem sabe se ele está com o tênis trocado, com a meia trocada, irmão, ele só corre, porque isso é amor. Se vocês não receberem o reino de Deus como essas crianças, vocês não são dignos do reino de Deus. Aquele Jesus que viu uma mulher sem expectativa na sua cura, salvou e ainda chamou ela de filha. Aquele Jesus que olhou para um drogado um dia e disse assim, cara, eu vou te salvar, vou te tirar dessa boca de fumo aí. Aquele Jesus que olhou para um casamento quebrado e disse, vem cá vocês dois aí, chega, vem cá. Aquele Jesus que olhou para aquele pinchador que ficava nas madrugadas aí, vacalhando as pinturas dos outros, né, José? Ficava pichando os monumentos aí na cidade. Aquele Jesus que olhou, irmão, e não é olhar o como ele fez, mas esse Jesus, é esse cara. Esse Jesus, nós trazemos a pessoalidade de Jesus novamente para dentro do nosso coração, assim como nós amamos Ele a primeira vez. Irmão, quando nós somos despertados à fé, a gente olha, a gente quer amar Jesus. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se rendendo a esse estilo de vida evangélico. E nós precisamos voltar a amar esse Jesus. Não colocar os olhos em como ele fez isso, ou no versículo que traga o embasamento para isso que Jesus fez, mas Jesus está nos chamando a olhar para ele, esse Jesus que foi mudo como uma ovelha para o matadouro, por mim e por você, esse Jesus que não ofereceu resistência para morrer por mim e por você, mas quando eles pegaram ele, ele olhou para eles e disse assim, ei, só queria contar um segredo para vocês acham que estão me prendendo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Vocês não estão tomando a minha vida. Aquele Jesus que chegou diante daquele que exerceria juízo sobre as denúncias sobre ele, e disse assim, cara, você acha que está fazendo alguma coisa fora daquilo que é a permissão e o plano do Pai? Está tudo no script, cara. Só faz. Faz o que tem que fazer. Aquele Jesus que Judas veio correndo para ele e disse assim, ó, o seguinte, aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. Aquele Jesus que Judas veio e beijou, ele olhou para Judas e disse, vem cá, amigo. Tá tudo dentro do script. Não estão fazendo algo que está me ferindo. Está tudo dentro do modelo. Está tudo dentro do plano de Deus. É esse Jesus, irmão, esse Cristo, a gente precisa trazer ele de volta para o nosso coração. Porque muitas vezes, por nós estarmos carentes desse Jesus, é que nós nos tornamos vulneráveis às investidas da religião. Pela ausência ou carência desse Jesus, é que muitas vezes nós caímos na armadilha da religião, olhando mais para o pecado dos outros do que para o nosso. Buscando mais santificação na queda do outro do que no perdão de Deus, exigindo mais renúncia e sacrifício do outro do que de si mesmo, viciando nas justificativas que nos cercam e nos impedem de investir tempo nesse relacionamento,
Pela carência desse Jesus é que muitas vezes nós limitamos a quantidade de perdão a ser liberado, como se Deus não nos perdoasse todos os dias. Pela carência desse Jesus é que vamos jogando uma coberta de santidade sobre os nossos pecados, como se a igreja não fosse um lugar de pecadores em busca de perdão e diária reconciliação com Deus. Escute, irmãos, a religião ela pode nos dar coisas maravilhosas, mas se isso não estiver fundamentado em nosso amor por Jesus, tenha certeza que a religião ela não tem poder de nos conduzir à verdadeira vida de Deus. Ela não tem poder para nos fazer vencer o pecado, ela não tem poder para operar uma verdadeira transformação em nosso coração, porque nos conduzir a Jesus, vencer o pecado, transformar o coração, são obras impossíveis a nós seres humanos, mas completamente possível para o Senhor através do seu amor. João diz que aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e agora preste atenção, ele diz que Deus permanece nele. João diz: quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Sabe o que nós queremos? Nós queremos muitas vezes inverter a situação, nós queremos fazer coisas para permanecer em Deus, e nós queremos fazer mais coisas para Deus permanecer em nós. Mas João diz: quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós queremos permanecer em Deus, sim ou não? Nós queremos que Deus permaneça em nós, sim ou não? Mas talvez em algum momento nós podemos ter sido pegos pela religião e passamos involuntariamente a desejar permanecer em Deus e desejar que Deus permaneça em nós, sem permanecer no verdadeiro amor que é Jesus Cristo. E eu creio que Deus nessa noite está fazendo um convite para nós, para a gente olhar para o amor dele através da vida do seu Filho, para que a gente olhe com amor para Jesus e seja tomado por esse amor. A religião, ela sempre vai tentar nos iludir que amando as coisas de Deus, nós estamos amando a Jesus, que amando a rotina, que amando a estética, que amando a conduta, que amando as regras de Deus, a gente está amando a Jesus. Irmãos, você consegue se deparar com a sua rotina dentro de casa? Você está ali com a sua esposa, ou quem é esposa está ali com o seu marido, ou filho, né? Você pode amar toda a rotina. Você pode chegar em casa, fazer comida, você pode limpar a casa para ele, você pode fazer comida para ele, você pode trazer presentes para ela, você pode trazer algumas coisas para ela, você pode fazer favores para ela, sem amar ela, sem se relacionar, sem ter contato. A religião faz isso com ele. A religião faz a gente muitas vezes amar as coisas de Deus sem amar a Jesus, sem nos relacionarmos com Jesus. Mas Deus nos entregou o Filho para dizer que é impossível amar aquilo que Deus ama sem que isso seja fundamentado em um profundo amor a Jesus. Irmão, talvez a gente ame a santidade. Talvez não, nós devemos amar a santidade. Amém? Mas se a gente não amar Jesus, a falsidade vai tomar o lugar da santidade. Porque se eu amar a santidade mais do que a Jesus, eu vou ser pescado pela religião. Porque se eu amar a santidade mais do que a Jesus, eu vou amar apresentar uma santidade mais do que a Jesus. Era isso que os fariseus faziam. Os fariseus, eles amavam a santidade. Eles davam dízimo até do cominho. Eles não pisavam fora. Eles faziam tudo aquilo que permeava a religião, eles faziam com excelência. Trazendo para a nossa realidade hoje, irmão, eles chegavam no culto 6:50. Eles limpavam a igreja, eles faziam o louvor maravilhoso,
tudo maravilhoso para o Senhor, não tinha uma poeirinha, a lei estava toda ali escrita, sem faltar uma vírgula, sem faltar um ponto. Eles chegavam com suas famílias, todas com os cabelinhos lambidos, todos esteticamente sem um amassadinho na roupa, para dizer que estavam em reverência ali ao Senhor. Eles respeitavam o dia do descanso, no dia do descanso eles não faziam nada, e ainda eles derramavam juízo sobre aqueles que faziam. Por quê? Porque os fariseus, eles amavam a santidade, mas eles não conseguiram amar Jesus. E quando nós amamos a santidade mais do que a Jesus, é à medida que nós vamos apresentando uma falsidade ao invés da santidade, porque a verdadeira santidade só Deus pode fazer, e ela é de dentro para fora, ela é feita no coração. Por isso, quando os discípulos lá não lavaram as mãos para comer, eles já vieram direto: ei, na tradição diz que tem que lavar a mão. Teus discípulos não lavaram a mão, e Jesus diz: ei, deixa eu contar uma coisa para vocês, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do coração. Jesus estava olhando para eles e dizendo assim: vocês estão julgando que por fora estão sujos, mas vocês estão sujos por dentro. Porque quando nós amamos a santidade mais do que a Jesus, é isso que nós apresentamos, uma santidade estética e não um coração. Talvez a gente ame a igreja mais do que a Jesus, e isso muitas vezes vai fazendo a gente se tornar escravo de um sistema falido, irmão. E aí nós vamos passando por cima de tudo e de todos, nós vamos passando por cima da nossa saúde, nós vamos passando por cima da saúde da nossa família, porque nós amamos a igreja, nós queremos ver a igreja cheia, nós queremos ver as coisas funcionando, nós queremos, amém, glória a Deus por isso, nós amamos isso, mas nós não podemos amar isso mais do que a Jesus, porque senão nós vamos nos perder, nós vamos cansar, nós vamos perder valores, e a gente vai se reunir com uma massa evangélica que ama a Jesus, mas a família está em casa morrendo, que ama a igreja, aliás, mas a família está em casa morrendo, os filhos estão se desviando, que ama a igreja, ama pular, ama fazer stories, ama fazer publicações, ama fazer tudo, mas está se perdendo no meio do caminho, porque se nós amamos a igreja mais do que a Jesus, é isso que acontece. Talvez a gente ame a nossa família, mas se nós não amarmos a Jesus mais do que a nossa família, nós vamos viver essa vida tentando preencher lacunas das nossas carências, com uma expectativa sufocante sobre aqueles que vivem conosco. Eu preciso amar Jesus mais do que o meu cônjuge, eu preciso fazer um esforço enorme, eu oro por isso, irmão. Faça essa oração, um conselho para você. Ame a Jesus mais do que o seu cônjuge, não é fácil. Ame a Jesus mais do que seus filhos, não é fácil. Porque a gente ama eles com um amor de rasgar, sim ou não? Um amor que dói, a gente olha aquelas carinhas assim, é um amor que dói. Mas eu preciso amar Jesus mais do que ele, porque senão, ao longo da vida, eu vou criar uma expectativa em meu cônjuge, eu vou criar uma expectativa em meus filhos, de que eles vão suprir uma carência do meu coração, que só Deus pode preencher. E aí o que acontece? Dentro de um casamento, um começa a sufocar o outro, porque quer que o outro preencha um vazio no coração, que só Jesus pode preencher. Vai colocando, às vezes vai sufocando o filho, para que o filho preencha uma lacuna que só Jesus pode preencher. E aí vira uma loucura, porque tu não vem me ver, tu não me quer, tu não me ama, tu não me deseja, tu não se alegra quando eu estou do teu lado, tu não isso, tu não aquilo. Esquece às vezes que o outro tem uma vida também. Por isso nós precisamos ser seres plenos em Cristo, para que a gente consiga caminhar ao lado do outro, e não para que o outro me preencha, não para que o outro preencha as lacunas que a vida deixou no meu coração, porque isso só Jesus pode preencher. Por isso que Ele nos amou, Ele nos deu a condição de o amar, porque Ele nos amou primeiro. Ele sabia o tamanho que tinha esse vazio dentro do nosso coração, e Ele olhou para as coisas dessa terra e disse: ei, dinheiro é pequeno para esse vazio.
Relacionamentos são pequenos para esse vazio. Prosperidade é pequeno para esse vazio. A religião, ela é pequena para esse vazio. Eu vou ter que enviar alguém do tamanho desse vazio. Então ele enviou o Filho, para que quando o Filho entre no coração, a gente, agora eu recebi aquilo que me preencheu. Agora eu fui pleno daquilo que me preenchia. Agora eu entendi aquele vazio. Agora aquele vazio não habita mais. E aí eu olho para o meu cônjuge, não mais para que ele me preencha, não mais para que ele me ame, não mais para que ele me sirva, mas agora que eu estou cheio, eu digo, agora é daqui para lá. Agora eu derramo de tudo aquilo que está dentro do meu coração. Agora eu não fico mais na cadeia das expectativas, mas agora eu vivo na cadeia da responsabilidade. Assim como Paulo disse, agora eu sendo livre em Cristo, me fiz escravo de vocês por amor a Ele. Por amor, é por amor, não é porque me falta, não é porque eu estou carente, não é porque tem uma ausência dentro de mim, vocês não estão entendendo, é por amor. Eu sou livre, mas me fiz escravo. É por isso que o apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, sendo açoitado por chicotes a madrugada toda, começou a cantar e adorar o Senhor. É por isso, porque ele era cheio, ele estava cheio. Ele não viu algo que lhe faltava. Bom, eu acho que me falta ainda uma esposa para que eu seja cheio. Não, eu acho que me falta ainda uma mulher para que eu seja cheio. Não, acho que me falta ainda dinheiro para que eu seja cheio. Não, eu acho que ainda me falta uma carreira para que eu seja cheio. Acho que me falta filhos, eu acho, para que eu seja cheio. Não, ele já era cheio, ele já era pleno, porque Cristo preencheu aquilo ali. Jesus é o antídoto da religião. Por isso eu creio que Deus está nos conduzindo nessa noite, mais uma vez, a um lugar de amar esse Jesus, amar a pessoa de Jesus. Esse amor que está acessível a nós, porque nós já fomos alcançados por esse amor que só é possível nós vivemos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! João diz no verso 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aleluia! Vamos orar?